Boa noite para todas vocês aqui desta sala. Boa noite, Frei Carlos. Boa noite, Francisco Rufino, irmã Mercedes, especialmente, e também os nossos companheiros e companheiras do Conselho Nacional do CEBI, a Fatinha, o João Osmar, o Erivaldo, o Rafael, a Múria, o nosso colega que nos ajuda na comunicação, o Claudinho, e o nosso amigo que vai ajudar a gente na organização da tecnologia, que é o Juan, da Diocese Anglicana de Pelotas. E também um especial abraço e acolhida ao pastor Quino Cerqueira, que vai nos ajudar a continuar iniciando essa conversa, respirando a Divina Ruá para que ela transforme a gente. Então, assim, muito boa noite para todas vocês que estão ali na sala, são 66 agora ali no auditório, tem mais 200 e tantas pessoas nos assistindo pelo YouTube, então é com muita alegria que nesse respiro a gente inicia e continua essa conversa do mês da Bíblia, que é uma iniciativa da Igreja Católica Romana, mas que se espalhou e se democratizou e conquistou, seduziu muitas outras pessoas de muitas outras igrejas, né? Afinal de contas, a palavra de Deus que transforma e que torna a gente em movimento não é propriedade de ninguém. Então, que essa Divina Ruá nos ajude. Então, eu queria chamar o pastor Quino, que vai nos ajudar nesse respiro inicial, e depois a nossa amiga Fatinha vai dizer como é que vamos funcionar e vai dirigir essa primeira parte. Pastor, por favor, com você. Silenciar a alma, apagar a luz, silenciar a alma, apagar a luz, para ver melhor, para escutar o amor que nos chama para amar, para ver melhor, para escutar o amor que nos chama para amar. Silenciar a alma, apagar a luz, para ver melhor, para escutar o amor que nos chama para amar. A carta aos Gálatas nos reuniu nesta noite, convidando-nos a aquietar o nosso interior, a fim de que nós vejamos e escutemos melhor esse grande amor que nos chama para amar. Martim Lutero, na minha compreensão, fez uma síntese muito bonita da carta aos Gálatas. Ele disse: a pessoa cristã, a pessoa que segue Jesus, não vive mais aprisionada em si mesma. Ela vive em Cristo pela fé, e no irmão e na irmã pelo amor. Parece que na carta aos Gálatas pulsa essa mística que nos convida a nos deixarmos ser gestados pelo amor, para que a partir disso experimentemos a liberdade. Silenciar a alma, apagar a luz, silenciar a alma, apagar a
nos chama para amar, para ver melhor, para escutar o amor que nos chama para amar. E quando vamos percebendo que esse amor nos chama para amar, e que esse amar é que mantém, que faz com que a nossa liberdade se perenize, nós vamos nos dando conta de que a única forma de mantermos esse amor que liberta vivo é dando-nos as mãos. E hoje nós estamos de mãos dadas, porque nos sentimos convidados, convidadas e convidados a dar as mãos. E assim, com esta última canção, que é uma prece muito linda, de Tata Alves, nós vamos penetrando no mistério da carta aos Gálatas. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos, que a gente vai seguir em frente, enfrentando o que for. Promete que o amor será sempre a nossa resposta e a nossa esperança, que a desesperança não vai nunca te acometer. Promete, pois hoje eu preciso demais de você, que a dor nos fará erguer a cabeça e olhar muito mais adiante, e ser resistência nos tempos do intolerante. Promete só tomar cuidado e se proteger. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos, que a gente vai partir o pão sempre em partes iguais, que nunca é tarde demais, que o sol logo rebrilhará. Promete que a gente não deixa o ódio emplacar. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos. Promessa difícil, mas acho que um acordo muito importante que nós podemos fazer aqui a partir desse momento, né? Que nós não vamos soltar as mãos, e porque nós queremos ver melhor, porque o amor nos chama para amar. Obrigada, Quino, por nos conduzir neste momento emocionante e nos chamar para esse momento. Então, estamos convocadas, estamos convocados, e assim nós queremos dar continuidade, né, a essa nossa partilha. Nós chamamos esse momento de diálogo. Então, que esse diálogo aconteça agora, a partir também dessa motivação feita a nós todas e a todos e a todes que estão nesse momento dialogando. Nossa proposta nessa noite é de fazer esse diálogo escutando, no primeiro momento, o Frei Carlos, escutando a Mercedes. Na ordem, nós pensamos assim: Mercedes Lopes,
a irmã Mercedes, né, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, ouvindo na sequência o Francisco Orofino, falando do Rio de Janeiro, e ouvir também o Frei Carlos Mestres falando de Unai, também Minas Gerais. E cada qual terá um tempo de 10 minutos de fala, e a partir daí nós vamos dialogando também com quem nos acompanha nesta sala e também as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. De antemão, já agradecemos muito cada pessoa que dedicou esse tempo para esse diálogo, e eu gostaria de pedir para Mercedes, Francisco Orofino e Frei Carlos, quando eles iniciarem a fala, se quiser falar algo mais de si mesmo, da sua atuação, que fiquem então à vontade para trazer, né, mais alguma informação sobre quem são essas pessoas. Já tão conhecidas nossas e queridas, mas mesmo assim fiquem à vontade. Eu então já chamo a querida irmã Mercedes Lopes para dizer para nós. Mercedes, antes até de eu passar a palavra para você, eu fazer uma memória bem rapidinha, né? Dizendo que nós estamos nesse ano de 2021 para as pessoas da Igreja Católica, né, da ICAR, celebrando 50 anos do mês da Bíblia. E, como todo ano, nesses 50 anos, a igreja, então, ela propõe um tema, um livro bíblico para ser trabalhado, e nesse ano, então, nós temos a carta de Paulo às comunidades da Galácia. E o CEBI teve a graça, então, esse ano, de contar com uma escrita de um livro pela irmã Mercedes, um livro que a gente chama de um texto base, né, um aprofundamento, e também contamos com o livro escrito por Frei Carlos e Francisco Orofino, motivando para os círculos bíblicos. A fala de hoje vai nos ajudar a também entrar na proposta que esses livros trazem para nós. Então, Mercedes, agora sim, eu passo para você a palavra, para você trazer para nós essa provocação que, de acordo com o seu estudo, o seu aprofundamento, a carta aos Gálatas provoca em nós. O que você gostaria de nos dizer nessa noite, a partir do seu trabalho, do livro que você escreveu, das pesquisas realizadas? Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Um coração cheio de gratidão pelo convite, mas, sobretudo, gratidão a Deus pelo dom da palavra que ilumina de fato os nossos passos, como diz o Salmo 119. E também essa oportunidade de estar aqui e me dedicar ao estudo da Bíblia, que me oferece minha congregação. Eu pertenço à congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado. E agradeço a elas que me deixaram dedicar a vida toda a serviço da palavra junto aos pobres. Isso é um dom que eu tenho que agradecer. E quero dizer a respeito do estudo da Carta aos Gálatas também. Foi para mim assim um tempo de muita descoberta. O livrinho é um livrinho fino, a capa eu gosto muito dela, e nesse tempo de estudo fiz muitas descobertas. De novo, a descoberta da importância desse movimento missionário helenista, e Paulo teve uma liderança tão grande, com tantas companheiras e companheiros, em um movimento participativo, aberto e inclusivo, mas também um movimento de muito sofrimento.
E eu vou tentar apresentar a carta aos Gálatas, com seus seis capítulos. É uma carta pequena, muito densa, muito bonita. Então, a gente tem uma carta onde Paulo começa apresentando-se, mas não é uma apresentação formal. Ele se diz, ele se revela, e ele revela sobre tudo, sobre o chamado, a vocação que ele tem. Ele quase que faz assim uma defesa mesmo da sua vocação de apóstolo dos gentios. E também é muito transparente quando fala de um choque que teve com Pedro, já no capítulo 2. E deixa claro que há um tempo que ele toma, na carta ele toma um tempo para aprofundar esse chamado que ele recebeu. E fala também da sua mística. Ele coloca muito o que significa para ele, no capítulo 2, parece que é 20, ele fala, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E ele faz uma experiência muito forte do amor. Ele me amou e se entregou por mim. E isso daí, ele está mostrando a centralidade da cruz nessa visão que ele tem agora de toda a Torá, lei, né? De toda a lei e da realização da promessa de Deus, feita a Abraão, feita nas alianças depois com Moisés, mas essas promessas são realizadas em Jesus, o Messias crucificado. Há uma centralidade da cruz nessa carta de Paulo aos Gálatas. E ele, então, trabalha muito isso. Ou você acha que você, cumprindo a lei, tem aí uma garantia da sua salvação, ou você acredita que tudo é graça, que até mesmo a fé é graça. Então, você vai assumir a fé ou a lei. É essa a proposta que ele faz às comunidades da Galácia. Retoma essa promessa, não é? Ele cita no capítulo 3 e retoma também a filiação divina. Então, não só o povo nós somos descendentes de Abraão. Não só o povo da Galácia, das comunidades, todas as pessoas que vão acreditando que têm fé, fazem parte, mas também são filhos de Deus, há uma filiação divina. E aí, nessa filiação divina, ele passa, no capítulo 15, 5, a falar da liberdade, a vocação à liberdade. E é fundamental isso. E é no Espírito que a gente vive a liberdade. E ele fala, nesse momento, quando fala na liberdade, que nos leva a escolher a carne ou o espírito. Mas carne aí, a gente sabe que não é somente questão sexual. São todos os desejos egoístas, sejam financeiros. Assim eu interpretei a leitura da carta. Acho que nós todos que estamos trabalhando a carta percebemos isso. Inclusive, há uma tradução também na Bíblia Pastoral sobre isso. Então, mas os frutos do Espírito, tudo isso que já falou na oração, pastor. O amor, com toda a paciência, a mansidão, a acolhida da diversidade. Então, viver no Espírito leva à solidariedade, que é a parte mais final da carta, né? Em que ele mostra que se nós assumimos seguir esse Messias crucificado e ressuscitado, então a gente não pode desanimar de fazer o bem. Ele vai insistir na solidariedade. E eu fico por aqui para dar o tempo para meus companheiros continuarem.
Paulo, eu poderia dizer também que é uma descoberta grande que fiz nesse estudo do ano passado, e estou fazendo esse ano porque eu continuo. Paulo nunca deixou de lado a lei. Ele ressignificou tanto a lei como a profecia, os escritos, ele ressignificou. E ele, então, agora, ele está apaixonado por essa gratuidade de Deus, esse amor sem limites de Deus. Ele continua judeu. Não há cristianismo como religião ainda. São eclesias, são comunidades que se reúnem e pelo batismo elas têm algo que é a filiação divina e elas são de uma igualdade básica. Aí no centro da carta já não há mais nem escravo nem livre, nem judeu nem grego, nem homem nem mulher, porque todos nós somos um só em Jesus Cristo, Senhor nosso. Obrigada. Nós é que agradecemos, Mercedes. Que síntese incrível, feita em 10 minutos, aliás, em 9. Muito obrigada por essa fala. Depois nós te ouviremos ainda mais um pouquinho. E agora eu convido o nosso amigo Francisco Orofino, que também entra nesse diálogo, nessa conversa com a gente. Então, Francisco Orofino, o que você poderia nos trazer para esse diálogo dessa noite sobre a carta de Paulo à comunidade da Galácia, a partir também daquilo que você estudou, aprofundou e escreveu para nós? Boa noite para todo mundo. Eu também, como a irmã Mercedes, agradeço, em primeiro lugar, agradeço a ideia desse diálogo, desse debate. Eu acho que isso é muito importante, tanto para nós no CEBI, como também para as outras pessoas, e essa partilha, eu acho que isso é uma coisa bem CEBI mesmo, a partilha das diferentes leituras. Frei Carlos e eu elaboramos um caderno, eu vou deixar o caderno que o Frei Carlos explique como é que mais ou menos nós fizemos. A gente sempre trabalha em parceria, e esse caderno ficou muito prejudicado, que foi o único trabalho mesmo que a gente fez por causa da pandemia. Nós não nos sentamos juntos para fazer a leitura comunitária dele, então ele é um trabalho assim meio feito a facão. Frei Carlos depois explica o caderno, eu só gostaria de dar uma certa complementariedade a isso que a irmã Mercedes trouxe. É o seguinte, gente, a carta aos Gálatas é um escrito único, não apenas no Novo Testamento, mas na Bíblia toda. Porque é muito difícil, num escrito bíblico, você conseguir chegar ao rosto, à pessoa de quem escreve. Talvez no Antigo Testamento a gente tenha assim uns lampejos com as lamentações de Jeremias, talvez a gente tenha um vislumbre assim com o relatório meio sentido de Neemias, mas a carta aos Gálatas é uma carta de Paulo. Então, diferente da carta aos Coríntios, aos Filipenses, aos Colossenses, não é uma carta da equipe missionária, como Tessalonicenses. É uma carta pessoal de Paulo. Então, nessa carta, ele se coloca. E ele se coloca machucado, ele é um homem ferido, ele é um homem raivoso, ele é um homem que está se sentindo tremendamente atingido por calúnias que estão fazendo numa área que ele evangelizou, que são as comunidades da Galácia. Paulo não manda a carta para uma comunidade específica, como Tessalônica, Filipos, Corinto, não. Ele manda genericamente para várias comunidades numa região. É como você, Fatinha, se Paulo tivesse escrito a carta para os capixaba. Então, vale para Cachoeiro, vale para Vitória, vale para Linhares, vale para São Mateus, a gente não sabe qual. Então, ele escreve para uma região que ele tinha evangelizado na equipe dele, com Barnabé, e que agora está chegando alguém, um grupo, que está destruindo o que ele fez através de acusações pessoais contra ele. Eu acho que se Paulo vivesse hoje,
olhando o que estão fazendo para as comunidades da Galácia, ou seja, a destruição do trabalho que ele fez. E ele tem clareza que estão fazendo isso por inveja. Eu acho que Paulo ia dizer mesmo, como a gente lê de vez em quando em alguns para-choques de caminhão, a inveja é uma merda. Porque ele reage a essa inveja com palavras assim muito cruas. Nós não temos coragem de traduzir em português, aliás, não vejo isso em Bíblia nenhuma, a crueza da linguagem com que ele se defende. Portanto, é um homem ferido, é um homem machucado que está buscando se defender de calúnias que estão atingindo ele pessoalmente. Basicamente, as acusações pela carta, a gente vê, essas acusações são 3. Primeiro, que Paulo não viu Jesus. E, de fato, Paulo não viu Jesus. Não viu Jesus histórico, diz que teve aquela, mas na carta aos Gálatas ele também não conta que teve aquela visão que a gente tem na estrada de Damasco, que Lucas depois coloca em Atos. De qualquer maneira, na carta aos Gálatas, Paulo deixa claro que aconteceu alguma coisa em Damasco, isso ele não nega. O que? Ele não diz. Então, Paulo não viu Jesus. Segundo, Paulo perseguiu a comunidade. Isso também fica claro na carta. Ora, se Paulo não viu Jesus e perseguiu a comunidade, ele não pode ser chamado de apóstolo. E se ele não pode ser chamado de apóstolo, o que ele fez na Galácia não vale nada. Eu acho que aqui, então, a gente entende a virulência com que ele se defende não apenas o trabalho dele, mas defende a proposta de evangelização que ele está fazendo. E, ao mesmo tempo, ele busca mostrar na carta que ele tem, sim, a partir do seu projeto de vida, do seu processo de conversão, digamos assim, a partir de toda a contribuição que ele está dando para a igreja, ele tem toda a razão de se chamar apóstolo. Por isso, ele começa a carta cruamente. Paulo, apóstolo, para não deixar dúvida. Por quê? Porque estavam questionando a autoridade apostólica dele. E isso ele não admite. Para mostrar para as comunidades da Galácia que a proposta evangélica que ele fez tem comunhão com toda a igreja, ele vai contar o processo dele, o processo de conversão dele. Nós, no calendário litúrgico, acho que só a Igreja Católica Romana e a Igreja Anglicana preservam a festa da conversão de São Paulo. Paulo se converteu do quê? Paulo se converteu do judaísmo que ele tinha. Paulo se converteu da teologia que ele aprendeu no judaísmo. Por isso, ao responder aos Gálatas, dando uma fundamentação teológica para o trabalho evangélico dele, na verdade, a carta aos Gálatas é o mais antigo documento teológico do cristianismo. Então, ele busca fundamentar o raciocínio dele através de citações da Escritura. E, como todo bom teólogo, quando busca se defender, às vezes ele manipula a Escritura, ele comete erros na carta aos Gálatas, erros que depois ele vai se corrigir. Talvez o erro mais crasso seja aquele que está lá no capítulo 3, verso 18, quando ele diz que a lei foi dada por anjos para um mediador. Não, Paulo, vamos ser sinceros. A lei foi dada por Deus a Moisés, diga isso. Não queira manipular a Escritura para defender que a lei é secundária. Então, é interessante, sabe o quê? É que a carta aos Gálatas é muito difícil de ser dividida, porque ele faz tudo como se fosse um jato só. Ele está desabafando, às vezes parece que ele não pensa bem no que ele está escrevendo. Por isso que ele vai pegar depois a carta aos Gálatas, vai reler com calma, vai refazer o raciocínio dele, vai justificar as fundamentações bíblicas e vai escrever, aí sim, o primeiro tratado teológico cristão, que é a carta aos Romanos, de capítulo 1 até o capítulo 8. Então, vamos dizer assim, a carta aos Gálatas é um primeiro rascunho, que depois ele vai retrabalhar com calma. Ele deve ter levado muita taquarada, sabe, com a carta aos Gálatas. Ele deve ter recebido algumas reprimendas, alguém deve ter refutado alguma coisa, mas o que é que a carta aos Gálatas revela?
A carta aos Gálatas revela uma profunda divisão na igreja. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele tem clareza que tem adversários. Só que esses adversários não são rabinos judeus, não são filósofos gregos, não são oficiais do Império Romano. Esses adversários são cristãos batizados como ele. Então, existe um conflito interno. A gente sabe, mais ou menos pelo Novo Testamento, que havia um conflito muito grande na igreja primitiva, onde tinham pelo menos 4 grupos. Aqueles de judeus cristãos radicais que não admitiam abertura para os pagãos. A gente percebe isso mais ou menos no Evangelho de Mateus. Havia judeus cristãos abertos à conversão dos gentios, mas que não admitiam a comunhão de mesa. Judeus convertidos celebram a Eucaristia com judeus convertidos, pagãos convertidos celebram a igreja de Tiago, pensava assim. Depois vinha a igreja, como a de Paulo, que admitia a comunhão de mesa entre judeus cristãos e pagãos cristãos. E 4, o grupo mais radical, que só vai aparecer um pouco mais tarde, são aqueles que não admitem diálogo com os judeus, querem uma igreja só de gentios. Esse pessoal depois vai mostrar a sua cara com um cara chamado Marcião, que vai tirar completamente o Antigo Testamento, vai ficar só com o Evangelho de Lucas e com a carta de Paulo. Então, o que Paulo está esboçando teologicamente é um modelo de igreja que seja fiel ao ensinamento de Jesus Cristo. Esse modelo de igreja é o modelo católico, onde ninguém pode botar uma barreira se alguém quiser vir pedir o batismo. Nós temos que entrar em comunhão. Depois, todos são chamados ao batismo, o batismo não pode ser negado para ninguém, e devem fazer comunhão de mesa. Ou senta todo mundo ao redor da mesma mesa, come do mesmo pão e bebe do mesmo cálice, ou isso não é a igreja de Cristo. Então, a carta aos Gálatas é uma maravilha, porque nela a gente percebe uma pessoa. Essa pessoa é o apóstolo Paulo, profundamente machucado, defendendo o seu trabalho das calúnias. E aí ele é um pouco desbocado, viu? É um pouco desbocado, ele é muito agressivo, bastante agressivo. Ele diz que os Gálatas, no começo do capítulo, Gálatas, vocês estão sendo enfeitiçados. E tem uma coisa que nenhuma tradução da Bíblia vai dizer isso. Lá, quando ele se apresenta, no capítulo 1, quando ele fala dele, ele se define: eu fui um zelote. Eu fui um judeu radical. Vocês estão falando com um judeu convertido. Nenhuma Bíblia diz assim a frase como está na língua, no texto grego. Eu digo a vocês que eu fui extremamente zelote. Então, ele era um cara radical. Por isso que ele também é um convertido radical. Eu vou parar por aqui para deixar o Frei Carlos apresentar o caderno, está muito bom, vai chegar por hoje. Gratidão, Ouro Fino, a pontualidade aqui funciona, que é uma maravilha. Muito obrigada por nos apresentar esse rosto de Paulo, que na carta a gente também vai identificando. Então, nós convidamos agora Frei Carlos, e eu vou dar um número, porque o Frei Carlos disse que era para ir atualizando, não é? Frei Carlos, no YouTube a gente tem 690 pessoas nos escutando. E aqui na sala a gente está com 81, né? Nos incluindo aqui, que a gente não vê todos os rostinhos. Então, veja que agora sua voz vai ecoar para muitos lugares, e de antemão a gente já agradece a sua disponibilidade. Fala para nós, Frei Carlos, sobre essa carta aos Gálatas, esse livrinho que, com o Ouro Fino, o Senhor preparou para os nossos círculos bíblicos. Uma boa noite para todos. Obrigada pelas suas falas, viu, Fatinha? E também pela fala do Francisco e da Mercedes. E eu fico pensando o que eu vou acrescentar
a parte teológica e a parte... Mas eu pensei de começar com o finzinho da carta aos Gálatas, que quem escreve, Paulo não escreve com a mão, ele dita e alguém escreve. Mas ele não aguentou, e quando estava no fim da carta, ele pegou a caneta e vou ler o que ele disse na carta no capítulo 6. Veja com que tamanho de letra estou escrevendo para vocês do meu próprio punho. Ele está com a caneta na mão, você vê que ele está, ainda está, como que Francisco lembrou, ele diz assim, os que querem impor a vocês a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, aquilo que o Francisco lembrou e a Mercedes lembraram. De fato, nem mesmo eles próprios circuncidados observam a lei. Então, ele tira a casquinha também e mostra, por mais que insistem na lei, não observem. Eles querem que vocês se circuncidem apenas para se gloriarem de terem marcado o corpo de vocês. Aí ele diz, olha só o testemunho, quanto a mim, que eu não me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo é um crucificado para mim e eu um crucificado para o mundo. E quando diz um crucificado para o mundo, crucificado perde todos os direitos e todos os outros podem fazer um crucificado o que quiserem fazer, como fizeram com Jesus quando estava sendo crucificado, carregando a cruz, todo mundo podia bater, perder todos os direitos. O que importa não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas sim a nova criatura. E Paulo se sente realmente uma nova criatura. E questão de datas assim, Paulo nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Mas aos 28 anos, ele tinha 28 anos quando se deu a conversão dele. E a conversão foi muito forte, ele caiu, como a gente diz hoje, caiu do cavalo. E muito provavelmente por detrás disso está o seguinte, ele presenciava o apedrejamento de Estevão. Estevão, quase morto, grita, olha para cima e diz, eu vejo o céu aberto e Jesus vivo ao lado de Deus Pai. E quem está morrendo não brinca em serviço. E se ele falou isso, Paulo deve ter escutado aquilo, eu vejo o céu aberto. Se Jesus está no céu aberto, tudo que eu ensino não vale, porque ele era contrário, apoiava o apedrejamento de Estevão, que dizia Jesus está vivo. Então, aos 28 anos, ele muda de vida e deve ter sido uma conversão muito forte dentro dele. Mercedes lembrou, Paulo também, o Francisco também lembrou. E daí, aos 28 anos até 42, são praticamente 41 anos, praticamente 15 anos, 13 anos, que a gente não sabe bem o que Paulo fez. Mas deve ter sido 11 anos de uma lenta maturação daquela conversão que ele fez. E que foi crescendo, o que ele fez, o que ele viveu, mas eu vou citar só umas frases que são como que fotografias. Na fotografia transparece frases que alguns são da carta aos Filipenses e de outras cartas para poder perceber a maturação lenta durante aqueles 12 anos na vida de Paulo e a partir da qual ele foi comunicando. Uma frase que ele diz na carta aos Gálatas, fala de Jesus, ele me amou e se entregou por mim. Outra frase, vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. São frases da carta aos Gálatas. Outra da carta aos Gálatas, por Jesus, o mundo é um crucificado para mim e eu um crucificado para o mundo. Ruptura total. E depois, o que vai... Frei Carlos,
O seu microfone desligou. Desligou o microfone. E agora dá para ouvir de novo? E perdeu muito, não? Não. Foi só uma última frasezinha, mas já voltou o som. Então, eu vou continuando. Isso. Então, eu pego aqui o livrinho que a gente fez, Francisco e eu, e ele mesmo lembrou o seguinte: geralmente, quando a gente escreve junto, a gente se encontra, conversa, até chegar a uma conclusão. Isso aqui a gente fez, nós não pudemos nos encontrar para conversar, mas eu vou continuar assim. Abrimos o livrinho com esta carta assim: Brasil, 25 de janeiro do ano 2021, festa de Paulo, dia da conversão. Querido amigo Paulo, apóstolo de Jesus, uma carta que a gente escreve para o Paulo. Querido amigo Paulo, neste ano de 2021, nós aqui no Brasil estamos estudando a carta que você escreveu para os cristãos das comunidades da Galácia. Gostamos muito do seu jeito de se comunicar e de transmitir a mensagem de Jesus para nós. Se possível, a gente gostaria de colocar para você as dificuldades que nós encontramos em nosso trabalho pastoral, pois, lendo as suas cartas, percebemos que você tem muita experiência e sabedoria para nos ajudar e enfrentar estas dificuldades. Eis algumas das dificuldades que queremos levar para você. Eu não vou ler aqui todas as dificuldades que nós colocamos, só coloco uma aqui. Paulo, como você fez para levar a boa nova de Jesus da roça da Galileia para as grandes cidades da Grécia? Hoje, nós temos o mesmo problema. Vivemos nas periferias das grandes cidades, mas muitos de nós, a maioria, veio do interior, nasceu na roça e tentamos realizar o mesmo processo da roça para a cidade que você conseguiu fazer no seu tempo. Será que é possível? Há uma pergunta que a gente faz a Paula. É possível viver na cidade a espiritualidade própria da zona rural? O que você acha? Ele não pode responder, mas estudando, a gente tenta receber a resposta. Como você vivia faz outra pergunta. Como você vivia os conflitos políticos com relação ao Império Romano? Como nós também vivemos hoje, um Bolsonaro no governo, com tudo isso que está acontecendo, coisa terrível, para a gente se situar direito. Como você encarava o problema da escravidão? Pois no seu tempo havia tantos escravos. Hoje, a política mexe muito com as pessoas, com todos nós. Alguns são a favor do governo, outros são contra. Muitas vezes dá briga até dentro das famílias e das comunidades e até nos círculos bíblicos. O que você responde para a gente? E termina a carta assim, depois de querido Paulo, estas são algumas das dificuldades que nós enfrentamos quase todos os dias na nossa vida e no trabalho pastoral. Nós te pedimos, interceda por nós junto a Jesus, para que este ano de 2021, através do estudo da carta aos Gálatas, possamos conseguir a graça de ter em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, como ele mesmo fala na carta aos Filipenses. Um grande e agradecido abraço, amigo, para você, de todos nós aqui, muito obrigado por tudo. Eu acho que eu digo muito obrigado em nome de todos nós que estamos aqui nos escutando, porque eu acho que... E tente imaginar a teologia sem as cartas de Paulo. Sobra pouco. Então, aquilo que ele viveu, aos 28 anos se converteu, até 41, uns 12 anos,
ele deve ter amadurecido. E aos 41 anos, ele começa a andar até mais ou menos 52, uns 13 anos. De Paulo, nesses 13 anos, fez aquelas viagens todas, escreveu as cartas, depois ele é preso. Fica 2 anos na Cesareia, mais 2 anos em Roma, e depois ele ficou solto, e não sabemos o que ele fez naquele tempo. Temos uma carta bonita, a segunda carta de Paulo a Timóteo, em que ele diz, eu estou no fim, então, ele sabe que dentro de pouco vão cortar a cabeça dele, já tinha sido condenado à morte, mas lendo a segunda carta a Timóteo, dá para perceber algo daquilo que este homem viveu e que está com toda a força na carta aos Gálatas. Acho que, como Francisco colocou e a Mercedes, a carta aos Gálatas saiu quente da caneta dele, porque eles disseram tudo quanto é coisa ruim para ele. E quando ele passou pela Galácia, criou aquelas comunidades todas, e quando ele sai de lá, atrás dele vem o pessoal dos chamados judaizantes, e eles perguntam assim, o Paulo passou aqui, aí se deve imaginar a resposta do pessoal, sim, foi bom demais. Aí Paulo diz, foi bom demais? Sabe que ele não foi. Aí começa a fofoca, cortar casaco, criticam Paulo de tudo quanto é coisa, e Paulo está feliz andando, quase que chegando em Corinto, mas quando ele fica sabendo, lá em Corinto, o que eles conversavam a respeito dele e o que aconteceu nas comunidades de Galácia, as divisões entre judaizantes, entre gálatas que queriam queria começar a se circuncidar, porque Paulo, os judaizantes diziam, sem a circuncisão não pode ser salvo. Abraão o fez 1800 anos antes de Cristo. Como é que este Paulo, que não é apóstolo, pode dizer que isto não precisa mais? Então dá para entender a confusão que isto criou nas comunidades, e quando Paulo fica sabendo daquela confusão toda, aí você pode imaginar o que ele escreve, como é que ele começa a carta. Só Francisco lembrou. Eu começo a ler um trechinho da carta. Ele diz, depois de 5 versículos, ele diz assim, no 6º versículo, estou admirado de vocês abandonarem tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo para aceitar outro evangelho. Então, abandonaram Paulo e seguiram os judaizantes. Olha o que ele diz. Na realidade, porém, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Cristo. E escuta agora, maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos. Ainda que sejamos nós mesmos que anunciamos, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu, já dissemos antes e agora repetimos, maldito seja que anunciaram um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Uma convicção muito forte que transparece nestas frases e parece que ainda está dolorido quando você lê isto que ele escreveu. A dor no coração de ter sido, não só por ele mesmo, mas sobretudo por causa dos Gálatas que estavam divididos entre si, andando por caminhos diferentes. E então a gente pede, eu termino aqui, acho que já falei mais do que 10 minutos, que pede a Deus para que nós possamos pegar um pouquinho desse espírito desse homem que deu tudo de si e que tem essas frases tão bonitas, fé, esperança e amor. O maior é o amor. Estejam sempre alegres, rezem sem cessar. Nada nos poderá separar do amor de Deus que se revelou em Jesus Cristo. São frases
Quando me sinto fraco, aí é que eu sou forte. São frases que devem ter crescido dentro dele naqueles 12 anos, quando ele estava maturando a sua fé e que transparecem em tudo que ele fez naqueles 13 anos, quando ele andou pelo mundo junto com Barnabé, na primeira viagem. Na segunda foi com Silas, porque quando terminou a primeira viagem, durante a primeira viagem, Marcos abandonou os dois quando eles entrando na Panfilha. E Paulo não esqueceu. E quando, depois do concílio lá de Jerusalém, Paulo disse para Barnabé, Barnabé, vamos de novo visitar as comunidades para ver como é que eles estão, para animá-los. Aí Barnabé disse assim, eu vou, mas eu levo Marcos juntos, porque Marcos era o sobrinho de Barnabé. Aí Paulo diz assim, vai não, nos abandonou na primeira vez, não vai junto. E a frase usada em grego chegou ao paroxis, foi briga feia mesmo entre os dois, e separaram. Aí Barnabé vai com Marcos para Chipre e Paulo encontra Silas e começa a grande viagem andando lá. Aí ele passa pela Galácia. Então, tudo isto está em Paulo, e na Galácia encontra a comunidade, e não, vai criar a comunidade, nascem comunidades muito animadas, e Paulo, depois que passou pela Galácia, atrás dele vem os judaizantes, e começa a fofoca, e quando Paulo, uns meses atrás, fica sabendo, aí sai quente da caneta a carta de Paulo aos Gálatas. Depois, quando a gente se encontra com ele, depois da ressurreição, temos muita coisa para conversar, muita pergunta que eu tenho a respeito da maneira como é que ele encarou todas estas coisas. Mas isso fica para depois. Eu termino aqui. Eu agradeço as colocações que você fez, viu, Mercedes, e que o Francisco fez também. Gratidão, Frei Carlos. Muito bom ouvi-lo. Nós também temos muita pergunta para fazer para o Paulo na ressurreição, mas nós não estamos com pressa não, tá? A gente vai chegando, né, quando for a hora. E agora eu passo para o Claudinho, que tem um enorme desafio, né, Claudinho? Porque você vai trazer para nós algumas coisas que o povo está falando, né? Gente, vamos logo tratar dos números, né? Então, nós temos aqui no chat 81 pessoas contando com a gente, 70 participantes, mais 11. Mas no YouTube é que, como diz no popular, o bicho pegou. Então, você tem 746 pessoas. Iniciamos com 60 e algumas pessoas, num piscar de olhos, mais de 100 e agora 746. Somando com os daqui, a gente tem aproximadamente mais de 800 pessoas, quase 900. Então, a gente tem muitas palavras bonitas das pessoas, parabenizando o CEBI, parabenizando os assessores, os palestrantes, alguns relembrando momentos, né, de outras lives com os nossos palestrantes, muitos alunos de vocês nas faculdades, né, chamando a atenção, o senhor foi excelente professor, então sempre palavras muito bonitas. E é por segundo que os textos, os comentários no YouTube estão acontecendo, que fica até difícil a gente acompanhar. Mas tem também algumas perguntas que estão sendo feitas, né? E aí eu selecionei 3 perguntas, que eu acho que a gente, não sei se é o momento, mas iremos colocar. Aqui no nosso chat não tem perguntas ainda, só apresentações e pessoas parabenizando pelo momento. Então, você tem gente do Brasil todo, assim como no YouTube. Então, tem uma das perguntas, foi feita, só um instante, pelo Jorge Alexandre Alves. Ele fez para todos vocês que estão abordando o tema. Em tempos de pandemia, fundamentalismo católico e de tanta divisão política na igreja e na sociedade brasileira, o que a carta aos Gálatas poderia iluminar nossa trajetória? Essa pergunta foi feita pelo Alexandre Alves, certo? Tem uma outra pergunta, que é de Inês Marli.
ela quer mais ou menos saber, ela faz uma introdução, mas ela quer saber como se deu essa conversão de Saulo para Paulo. E mais adiante, Jorge Alexandre, ele pergunta se na carta aos Gálatas, Paulo ele não é muito radical. Como? Então, ele pergunta se na carta aos Gálatas, Paulo não se apresenta muito radical. Foram essas 3 perguntas que eu acho que é o tempo necessário para, nesse momento, das leituras do que está no chat e no YouTube. Tem mais uma aqui no grupo. Lendo Gálatas 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 15 a 21. E 3, 19 e 23, a minha pergunta. O que é a lei? De onde ela vem? E qual a sua finalidade na mente do povo judeu? Carlos Nascimento, da Diocese de Itapipocas, do CEBI, Ceará. Muito obrigada, Claudinho. A gente imagina a dificuldade de acompanhar os comentários, né, que são muitos. Muitos eu comentários. Queria aproveitar, Claudinho, eu acho que é bom, né, a gente dizer que as pessoas que estão no YouTube, dá uma curtida, né, um likezinho no nosso canal, é bom, né? Ok, isso mesmo. Ajuda, né, a gente, além de acompanhar, vai lá, dá um joinha, que ajuda para o canal também a gente ter mais espaços e divulgação das nossas questões. Muito obrigada a cada pessoa desse Brasilzão todo que está conosco nessa noite. E obrigada a você, Claudinho, por trazer a voz dessas pessoas. Agora, nós vamos continuar o diálogo. As perguntas nós vamos segurar um pouquinho, né? Porque também provavelmente não teremos tempo de aprofundar tantas questões nessa noite, mas estão anotadas. E para ajudar nesse diálogo, a gente vai trazer a voz agora de algumas pessoas do Conselho Nacional que estão aqui nessa sala. Lembrando aos meus queridos e queridas colegas do Conselho que nós temos um tempo bem limitado, mas a gente abre, então, para, nos 2 minutinhos, assim, a gente poder fazer uma reação ao que nós ouvimos, né? Como é que para nós ressoa, ecoa essas falas de Mercedes, de Orofino, de Frei Carlos. Então, nós estamos aqui com algumas pessoas que têm a possibilidade de usar a voz, né? Porque a grande maioria do povo aqui só pode se comunicar pelo chat. E aí, não sei quem gostaria de falar, talvez eu vou indicar, para a gente não perder tempo, e vou indicar uma mulher do Conselho. Múria, você gostaria de iniciar? Sim. Boa noite a todos, a todas e a todes. É só uma fala curtinha na questão trazida pela Mercedes. Ela destacou a questão da vocação à liberdade. E é no espírito que a gente vive a liberdade. E um corpo livre é um corpo livre, né? É um corpo ousado, é um corpo que exige ou não aceita relações não aceita relações verticais, mas relações de igualdade. Então, essa questão também, junto com a chamada ou conhecida fórmula batismal, ela é muito importante também no nosso contexto atual para iluminar a nossa caminhada. Toda essa luta contra absolutismos, contra poderes impostos, mas comunidades, povos
que lutam para viverem a sua fé, a sua identidade, em relações de igualdade. Mulheres, homens, população LGBT, independentemente de cor de pele, de etnia, raça. Então, é muito importante essa iluminação na nossa fé da vocação para a liberdade, enquanto espíritos livres. Gratidão pela participação. Muito obrigada, Múria. João Osmar, você gostaria de participar nesse momento? Sim, então boa noite a todos. Uma alegria estar nessa sala aqui. Prazer. Né? E a minha pergunta é uma pergunta, assim, uma interação com os nossos convidados, é sobre a questão daquilo que foi escrito na introdução ao ciclo bíblico, a carta escrita a Paulo. É a partir dali que eu queria fazer a pergunta. Né? Então, agora não é para Paulo, mas é para os autores, que é sobre como que a carta aos Gálatas pode nos iluminar quando nós somos perseguidos aqui, na realidade nossa, como igreja de base, como igreja mais a linha das comunidades de base, né, leitura popular da Bíblia. Nós somos também muitas vezes difamados, somos perseguidos. Né? Então, como é que a carta aos Gálatas pode nos ajudar a enfrentar essa situação? Muito bom, muito bom. Rafael, você gostaria de uma reação nesse momento? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, pelo CEBI, acompanhando essas reflexões e a produção de Mercedes, mestres. A minha rua aqui é um pouco barulhenta, sabe? Então sempre tem um ruído que atrapalha. Mas eu queria só assim, elencar duas coisas como tão preocupantes quando a gente lê e vai refletindo Paulo, que por um lado, tem toda essa radicalidade e esse aprofundamento de dizer não há judeu, não há grego, não há macho nem fêmea, não há servo nem livre. Então, essas imagens que são tão fortes daquilo que ele está discutindo e querendo quebrar a divisão que tem na comunidade, mas, ao mesmo tempo, ele traz ali, nessa carta àquelas comunidades, a divisão que está se processando tão forte, que não é uma divisão daquilo que está externo, mas é tudo aquilo que está dentro, enraizado tão profundamente dentro da comunidade. E isso que o Ouro Fino ressaltou, e eu acho que é muito importante, os opositores que estão dentro da comunidade. E esses opositores que estão dentro da comunidade é que estão fazendo toda uma pressão contra uma evangelização, contra um evangelho que foi anunciado. E talvez isso soa para nós hoje, que vivemos com fundamentalismos, com intolerâncias tão grandes, algo que a gente está vivenciando. E isso que está ali na imagem, os cristãos que Paulo está enfrentando e que estão estragando, que estão indo de frente a ele, estão lá nasquelas comunidades sendo mais judeus que os judeus. Ou seja, é como hoje a gente encontrar gente mais conservadora do que os conservadores que a gente imaginava encontrar. Então, imagine a gente encontrar um bispo conservador, agora você imaginar se encontrar um leigo mais conservador que o bispo. Né? Então, essas questões que estão aí tão fortes, né, que eu elucido dentro dessa carta. Mas uma coisa que sempre me traz um problema é a imagem que ele usa de Sara e Agar, ali no capítulo, logo no capítulo 4. Quando ele usa essa imagem de Sara e Agar,
ele faz uma leitura dos textos lá para aplicar a essas questões ao redor da lei. E aí, a leitura que ele faz dessa relação de Sara e Agar, ele só está fazendo pelo capítulo 21 do Gênesis. Paulo deixou de lado um capítulo primordial, que é o texto de Gênesis 16. E aí, é claro, ele está fazendo uma leitura que era tão impregnada dentro do judaísmo para poder dizer que quem não merece a herança, quem não merece a aliança, sobretudo é Agar, quando você vai ler Gênesis 21. E aí ele aplica isso dentro do novo contexto que ele está vivendo. Então, é tão importante a gente fazer essa releitura e saber que Paulo está usando um determinado tipo de texto e não outro. E aí a gente precisa ler com muita atenção esse capítulo 4 de Gálatas. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. São provocações muito interessantes que nós vamos ter que seguir aprofundando. Erivaldo, o que você gostaria de nos dizer? Oi, estava tendo um problema em abrir o microfone aqui. Boa noite a todos e todas. É uma imensa alegria estar com vocês essa noite, com Frei Carlos, com Mercedes, Orufinos, a direção nacional do CEBI, irmãos e irmãs do Conselho Nacional. A partir da fala de Orufino, né, eu pude perceber, e também olhando para a carta aos Gálatas, que é uma escrita muito pessoal de Paulo, né? Paulo faz essa escrita para a comunidade dos Gálatas e ele se mostra muito indignado, muito revoltado com toda a situação que está ocorrendo ali de calúnia, de falsos irmãos, né? E eu vejo a partir daí que nós podemos fazer, a partir da carta aos Gálatas, podemos ver que também é uma carta de resistência e de luta. E sendo uma carta de resistência e de luta, nós temos que atualizar ela para os dias de hoje, né, diante de toda a situação de pandemia, diante de toda a situação de empobrecimento do nosso povo, principalmente o nosso povo das periferias, que sofrem com toda a situação dessa pandemia. E deixar uma pergunta aí para Frei Carlos, Orufino, Mercedes. É só o amor possível para essa nova construção de relações em nossa sociedade hoje? Não entendi a pergunta. Erivaldo, você poderia repetir a pergunta? Diante de todo o contexto de fundamentalismo, diante de todo o contexto de opressão, a carta nos traz uma provocação, que só o amor é possível construir hoje a nossa sociedade, diante de todo esse contexto que nós vivemos, através dessa atualização da carta aos Gálatas. Gratidão, Erivaldo. Pastor Quino, não estava previsto, mas eu queria te perguntar se você gostaria de fazer uma colocação breve, uma pergunta, já que está aqui contribuindo conosco nessa sala. É imensa alegria estar com vocês nesse rio semântico que aflui da carta aos Gálatas. Tocou-me profundamente as falas de todos e todas, mas em especial a irmã Mercedes, ao dizer que na carta aos Gálatas, Paulo se coloca, Paulo abre o coração e ousa falar de si. À luz dessa observação de irmã Mercedes, eu fico a pensar
que talvez um dos grandes obstáculos para que a libertação que tanto ansiamos se efetive é a dificuldade que temos de falar de nós. Conseguimos falar dos grandes problemas da humanidade, das grandes causas, mas temos muita resistência para falar acerca de nós. E eu gostaria que, se possível, irmã Mercedes, em algum momento retomasse essa questão e nos colocasse alguns apontamentos. Gratidão. Muito obrigada, pastor Quino. Eu também gostaria de dizer uma palavrinha em reação a tudo que nós estamos ouvindo, e é no sentido assim, sempre que vamos estudando a carta, ouvindo cada pessoa que desenvolve os seus estudos, nesse lugar de fala de mulher, nesse contexto atual, a gente corre, às vezes, um perigo, né, de interpretar, ou de dizer, não, Paulo... A gente escuta muito dizer que Paulo era muito machista, mas a gente escuta também dizer que não, isso não é bem a interpretação correta sobre Paulo. Mas nessa carta aos Gálatas, nós vamos ter duas questões. Uma, Rafael já levantou, que é essa leitura feita sobre Sara e Agar, duas mulheres, né, que apresentadas, têm suas narrativas no livro de Gênesis, e naquela partezinha onde ele diz que nessa proposta da comunidade cristã, comunidade seguidora de Jesus, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Então, nos faz pensar num avanço em relação ao papel da mulher na comunidade, né? E aí, eu queria dizer assim, como que eu me sinto como mulher lendo essa carta. Eu me sinto muito questionada na interpretação que Paulo faz, ou no papel de questionadora da fala do Paulo em relação a Agar, porque a nossa releitura de Gênesis coloca Agar num outro lugar, de uma mulher que teve a promessa de Deus, a mesma promessa que Abraão recebeu, de formar um grande povo, né, uma descendência numerosa. Então, tem algo de interpretação ali que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente quer achar, porque Paulo escreveu, é algo que nos ajuda. Então, eu só queria reforçar o que Rafael disse, porque achei bacana, Rafael, você trazer isso, e acho que nós temos que ter muito cuidado ao ler mesmo esse capítulo 4. Está aí um grande desafio para a compreensão da carta à comunidade da Galácia, mas eu digo assim, com alegria, que eu me sinto na comunidade da Galácia, porque eu penso que tinham muitas mulheres lá, tinham muitas mulheres fazendo aquele trabalho, muitas mulheres empenhadas no anúncio do Evangelho, e que agora certamente dialogam com Paulo para encontrar o caminho, ou reencontrar o caminho que estava meio confuso nesse momento que receberam a carta. Eu acredito plenamente que as mulheres foram muito ativas nas comunidades, que fizeram a diferença e que Paulo trabalhou em parceria com essas mulheres. Se eu estiver falando muita bobagem, então, especialmente Mercedes, me corrija aí na sua fala. E aí nós já passamos, né? Porque o tempo não nos perdoa, para retomar a fala, então, da Mercedes, do Orofino e do Frei Carlos, agora como reação ao que eles ouviram, às perguntas feitas, já sabendo, eles sabem, nós sabemos, nós todas que estamos ouvindo, que é muito difícil falar, né, em tão pouco tempo sobre tantas coisas importantes que apareceram aqui. Agora nós temos apenas 5 minutos para cada uma, para cada um. Mercedes, você poderia começar?
tenho tanta coisa agora para dizer, mas quero ficar com algo que está por trás daquela pergunta sobre só o amor. Eu volto lá na lembrança dos pobres. No capítulo 2, quando Paulo fala de si mesmo, ele conta também que foi a Jerusalém com Barnabé para conversar com as colunas da igreja. E que eles conversaram, se deram as mãos, e essas colunas, que são Pedro, Tiago e João, somente pediram que eles, do movimento de Paulo, movimento missionário helenista, não se esquecessem dos pobres, ou se lembrassem dos pobres. E esse aspecto, eu gosto de ver isso na vida do Paulo. Um homem que tinha um conhecimento imenso e foi trabalhar com as mãos, consertando tendas, fazendo barraca, e aonde que dormia? Aí mesmo, aonde comia, aí mesmo, vivia no meio do povão, nesses portos da Ásia Menor, hoje Turquia, ou indo para Macedônia, sempre ficavam em portos. Ele está por aí sempre trabalhando com as mãos, como escravo. Então, quando fala da igualdade básica na comunidade, ele se aproximou e se fez igual. E o outro aspecto que eu queria trazer aqui, que também está na fala, tanto do Rafael por trás, eu percebi a questão, e também da Fatinha, é a questão das mulheres. Se a carta aos Gálatas é um rascunho, como disse o Francisco Rufino, da carta aos Romanos, no capítulo 16 da carta aos Romanos, nós encontramos 9 nomes de mulheres que trabalharam junto com Paulo, com certeza na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E ele depois vai colocar na carta aos Gálatas uma saudação para elas. E uma delas é aquela que leva a carta para os romanos, que é a Febe. É a portadora da carta. Ele está mandando até que cuidem dela, mandando recomendações, etc. Então, na história de Paulo, certamente a carta aos Romanos será escrita 3 anos mais tarde, por aí, e o rascunho é a carta aos Gálatas, com toda a sua teologia da graça, com a sua teologia da cruz também. Manifestação, epifania de Deus, o Deus de Jesus. Então, eu queria colocar isso, e também a cruz como profecia. Quem são esses crucificados? Inocentes, povo de Deus, que está aí, presente, impossibilitado de se defender. Chegam a crucificar 2.000. Então, eu vejo também na carta, por trás, quando fala da cruz, no final do capítulo 2, começa a falar da cruz, eu vejo aí também uma profecia contra um sistema da morte, no passado e no presente. 5 minutos. Gratidão, Mercedes. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela escuta, muito obrigada por ler junto a Bíblia. Nós é que agradecemos sempre sua presença, seu testemunho, seu estudo dedicado à palavra de Deus. E agora eu passo a palavra para o Ouro Fino. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de responder ao Marcos Santana. Ele pediu uma indicação bibliográfica sobre os grupos judeus cristãos e judeus pagãos. Eu sugiro, o Marcos, que fica com a bibliografia muito vasta, mas tem um livro de Gerd Theissen, das Paulinas, chamado A Religião dos Primeiros Cristãos. Nesse livro ele desenvolve uma teoria das correntes do cristianismo primitivo, criando uma liturgia alternativa, porque grande parte dos judeus cristãos que combatem Paulo é que eles querem permanecer fiéis à velha liturgia judaica.
Existe a criatividade da comunidade cristã primitiva em criar uma liturgia alternativa e nova. Né? E aqui é que a gente percebe a grandeza da carta aos Gálatas a apontar como caminho não mais um ritual litúrgico da circuncisão, que era restrito unicamente aos machos, né? Porque a circuncisão, e aí aqui é bom na carta aos Gálatas, Paulo se declara pela turma do prepúcio, ele não usa incircunciso, ele diz, eu sou dos do prepúcio, aqueles que mantêm o prepúcio. Então, ele vai sugerir a circuncisão é imposta e traz a observância da lei. Enquanto que o batismo é voluntário, Paulo seria radicalmente contra batizar criança, porque o batismo supõe a adesão consciente e livre, por isso que o batismo é o sintoma dessa liberdade, livre em dizer, eu estou aqui, e está dentro da celebração do batismo até hoje, o que é que você pede à igreja? E a pessoa tem que dizer, eu quero o batismo. Ora, o que é o batismo? A partir da proposta de Paulo, não só de Paulo, porque também aparece em João. Quando uma doutrina, uma proposta aparece em escritos tão diferentes, é que isso vem da comunidade primitiva. Né? O batismo é a igualdade de todos diante de Deus. E a comunidade cristã não pode trazer as diferenças presentes na sociedade para dentro da comunidade. Porque nessa igualdade absoluta de todos diante de Deus, não pode mais existir diferenças de gênero, não tem mais macho nem fêmea. Não pode mais existir diferenças sociais, não existe mais nem escravo nem livre. Não pode mais existir diferenças étnicas culturais, porque não existe mais nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita. Ora, essa comunidade na igualdade de todos diante de Deus, coisa que nós, como igreja, até hoje não conseguimos. Basta ver a questão das mulheres dentro da igreja. Como é que o clero se restringe ao mundo masculino? A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa são radicalmente contra a ascensão da mulher no âmbito clerical. Nós não conseguimos isso. Agora, tem uma coisa que nem Paulo conseguiu. É que a liberdade que Jesus nos traz frente à observância da lei, dando primado para a gratuidade da graça, fez com que a igreja relativizasse as leis judaicas em questão de alimentação, de segregação, de liturgia, mas não conseguiu entrar na liberdade da sexualidade. Nós, como igreja, não conseguimos avançar na liberdade que Jesus trouxe no campo da sexualidade. Então, nós temos muito a caminhar ainda, muito, para que a gente possa, de fato, atingir a liberdade que nós voluntariamente aceitamos no batismo. Eu só gostaria de concluir, num último minutinho, quando alguém perguntou assim, Paulo era um radical? Era. Paulo foi tão radical no judaísmo, que quando o primeiro contato que ele teve com a mensagem de Jesus, lhe gerou ódio, a ponto de ele perseguir e matar a comunidade. Então ele era radical. Nesse radicalismo dele, ele foi combater a proposta de Jesus. O que aconteceu com ele, nós não sabemos, porque ele não diz. Ele poderia ter dito, porque a carta aos Gálatas é a carta mais autobiográfica de Paulo. Ele poderia ter dito o que aconteceu com ele, ele não disse. Eu acredito que seja, de fato, muito difícil alguém dizer o seu processo de conversão, que, como lembrou Frei Carlos, é de, no mínimo, 13 anos. De Saulo, batizado, até Paulo, missionário, são 13 anos. É o processo que ele levou para maturar a sua teologia. E a coisa mais bonita na carta aos Gálatas é exatamente isso. Paulo, o teólogo radical, foi aprender de Pedro, que era um pescador analfabeto. Porque Pedro tinha uma experiência que Paulo nunca teve. Porque Pedro podia dizer, eu caminhei com Jesus. Paulo nunca vai poder dizer isso. Então ele fica 15 dias aprendendo de Pedro. E a partir das informações que Pedro deu, Paulo colocou toda a sua capacitação teológica a serviço da mensagem que ele antes combatia.
Acho isso a coisa mais bonita em todo esse processo. Vou parar por aqui para o Frei Carlos falar mais um pouco. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos novamente, Ouro Fino, e vamos agora então ouvir o Frei Carlos nesses tempinhos finais. Frei Carlos, o senhor nos escuta e poderia falar agora? Dá para escutar agora? Dá, agora está tranquilo. Então, eu vi que estava desligada, alguém deve ter desligado. Então, o que eu queria dizer assim, é a questão da justiça. Paulo diz, observava a lei e era o mais observante entre os colegas dele todos. Então, da maneira como ele era antes, ele ficou depois também. É radical no sentido de que vai até a raiz. O que significa isso? Antes de ele se converter, para se sentir justo diante de Deus, tinha que observar a lei. E então é o meu esforço que faz com que eu me sinto justo diante de Deus. E ele mesmo confessa na carta aos Romanos que nunca foi capaz de observar plenamente a lei, porque no fundo, por detrás, a gente se faz justo diante de Deus através da observância da lei que foi dada através de Moisés, foi transmitida, e no tempo de Jesus tinham muitas outras leis ao redor, muitas coisas ligadas à limpeza, à pureza. E, por exemplo, no tempo de Jesus, quando uma pessoa toca em sangue, fica impuro. E se ele fica impuro, não adianta rezar que a oração não chega até Deus. Então, várias destas observâncias que eles tinham tornava a vida muito difícil e complicado. Então, a observância da lei fazia a pessoa quase que se isolar dos outros para evitar que ele, tocando, convivendo com os outros, se tornasse impuro diante de Deus. Então, a conversão que acontece é sentir o que me faz estar justo diante de Deus, não é o que eu faço. É Jesus por nós todos se entregou. É como, por exemplo, quando Jesus, é como muitas vezes se fala, Jesus é o filho mais velho. Ele assumiu de todos, se entregou e a entrega dele foi aceita por Deus. E agora, graças à morte e ressurreição de Jesus, nós podemos, através da fé em Jesus e não através da observância da lei, que a gente se torna justo diante de Deus. Paulo continuou observando a lei depois tranquilo, talvez melhor do que antes, mas não mais para merecer. Ele observa a lei agora para agradecer a Deus a justiça que ele recebeu através de Jesus. Aí dá para entender essas frases tão bonitas que estão espalhadas nos escritos, o relacionamento entre Paulo e Jesus, para ele esclarecer que ele se sente bem diante de Deus como irmão, que o irmão mais velho, que é Jesus, fez tudo como era uma coisa nas famílias judaicas, o filho mais velho tinha que tomar conta dos outros um pouquinho, que eles dizem que Jesus fez por nós. É um pouco este ponto que eu queria tocar um pouquinho. A gente está justo diante de Deus, não porque nós merecemos. Jesus mereceu por nós, e a gente, por isso, fica livre, não precisa mais se preocupar com essas coisas pessoais, e aí fica livre diante de Deus para poder servir aos outros com toda a dedicação, como Paulo fez. Se esqueceu de si e se dedicou totalmente ao serviço aos outros. Eu acho que meditando estas coisas nos círculos bíblicos, não para brigar um com o outro, mas simplesmente como cada um tenta viver isso, e através desta lenta reflexão, pouco a pouco, na cabeça vai se abrindo e a gente vai começando a perceber cada vez um pouco melhor, confrontando com o que a gente vive, com aquilo que Paulo vive. Pouco a pouco esta palavra vai penetrando também dentro de nós, nos círculos bíblicos, onde o povo compartilha sua vivência da fé. E eu fico agradecido. Eu esqueci de dizer quem eu era. Então, eu nasci na Holanda, viu? Vivo no Brasil
desde 1949 até hoje, graças a Deus, e dou graças a Deus de poder conviver aqui e aprender tanta coisa nesses anos todos. Gratidão, Frei Carlos. É muito bom tê-lo aqui no Brasil, brasileiro, já bem brasileirinho, né? Mais brasileiro que muitos de nós aqui, ou que todos nós aqui. E assim, nessa gratidão manifestada ao Frei Carlos, nós queremos também ir agradecendo, né? Ir agradecendo, não vamos cansar de agradecer, porque tem muita gente para agradecer, mas nós queremos agradecer principalmente a quem assumiu estar conosco aqui, falando. Então, nosso abraço fraterno, agradecido à irmã Mercedes, né, que está sempre disponível, nos acompanhando, estudando com a gente, atendendo. A gente sabe que ela está cheia de compromissos aí por conta não só da Carta aos Gálatas, mas de todos os estudos que ela faz. Muito obrigada, Mercedes, pela sua parceria. Agradecer aqui com muito carinho também ao Francisco Orofino, nosso companheirão aí do CEBI, e que também imediatamente aceitou estar conosco nessa noite, e também participou, né, da escrita do livrinho de Círculo Bíblico, que está espalhado por esse Brasil todo já. Ao Frei Carlos, a gente retoma o agradecimento. É sempre uma alegria muito grande ouvir o Frei Carlos, né? Ele é do CEBI, é sempre CEBI, sempre será. E a gente sabe o tanto que é bom tê-lo assim, tão presente na nossa caminhada. Aqui, né, presente nessa sala, os membros do conselho, aqui Rafael, Erivaldo, João Mosmar, Múria, também o pastor Quino, que veio aqui nos presentear com a sua música, com a sua oração, né? Nos fazer também rezar nessa noite. O Juan está conosco aqui, não falou, mas está aqui nos apoiando na transmissão. Muito obrigada, Juan. E também Claudinho, né, nosso companheiro aí da comunicação do CEBI, muito obrigada por estar conosco nessa noite. E aqui na sala tem 72 pessoas, e no YouTube nós temos agora 682, mas já tivemos mais de 700, a cada um, muito obrigada. E a gente queria dizer nesse final assim, olha, nós temos no CEBI o livrinho de Círculos Bíblicos de Frei Carlos e Orofino. Nós temos no CEBI o livrinho da Mercedes Lopes. Os dois materiais nos ajudam a continuar esse diálogo, né? Estão aí, foram produzidos com carinho, com dedicação, e estão à disposição de quem ainda não conseguiu, né? Você pode entrar em contato pelo site do CEBI e pedir para a Angélica, que está lá, muito atenta para atender a cada um que queira, então, participar dos diálogos com o material de apoio que a gente tem. Nós gostaríamos de dizer também, nesse momento, a importância desses eventos, tipo esse que nós fizemos. Nós criamos uma rodinha de conversa virtual e vejam, gente, quanta possibilidade de diálogo aconteceu aqui. Então, mesmo que ainda não dê para fazer círculo bíblico presencial, a gente ainda tem que se cuidar muito, né? Temos que nos cuidar muito. Mas dá para fazer virtual. Então, organiza um grupinho virtual mesmo e comece a dialogar, ler a carta, né? Vários CEBIs dos estados estão organizando encontros. Hoje mesmo está acontecendo encontro aí pelo Brasil afora.
E várias paróquias, várias dioceses da Igreja Católica estão promovendo encontros. Então, busque na sua proximidade. Quando é virtual, não precisa nem ser próximo, né? Porque a gente pode se encontrar por essas janelinhas. E vamos fazer o diálogo, seguir com esse diálogo. Da nossa parte, do CEBI, nós agradecemos muito. Agradecemos a Divina Ruá, que sempre nos desafia, nos motiva e nos impulsiona para seguir com esse projeto de libertação. E agora nós vamos ter a Múria, nossa companheira Múria, que vai nos conduzir para os finalmente desse diálogo, desse encontro de diálogo. Múria, com você. Eu fiquei, assim, com a função, o serviço, de concluir com um momento orante-cantante, ou contante, né? Cantante não, um momento orante-contante. Eu falo para o Frei Carlos que eu fui mais ousada. Ele escreveu uma carta para Paulo junto com o Ouro Fino. Eu tomei a liberdade de reescrever a carta, de reescrever. Então, eu peço a licença poética agora, para que nessa reescrita, nessa licença poética, o que naquele momento e dentro das possibilidades de tempo, porque tem isso também, foi possível resgatar, foi possível destacar. Eu intuí, é claro, que aqui quando vem para o círculo, para a roda, mesmo que virtual, corpos em relação, de gente que escreveu os livros que a Fatinha apresentou, eu saberia que o contexto viria, que o contexto da carta viria, né? Então, agora, eu peço essa licença poética para começar a contar ou recontar essa carta. Eu tenho pressa em lhes dizer isso. Tanta pressa, mas tanta pressa, que vou direto ao assunto. Irmãs e irmãos, é fato que algumas pessoas estão deixando vocês confusas com a forma distorcida de pregar o Evangelho de Jesus. Maldito seja quem anuncia o Evangelho de Jesus de forma distorcida. Olha, eu já vivi no corpo um zelo tremendo pela lei e pela tradição, e já persegui muita gente por causa disso. Antes, eu tinha uma fé que devastava, destruía todas as pessoas e grupos que eram diferentes de mim. Deus, porém, abriu os meus olhos e revelou em mim o seu Filho Jesus. A revelação foi para o anúncio da boa notícia entre as nações. A boa notícia é universal, ela não é propriedade de um grupinho só, não. Essa boa notícia de Jesus não obriga ninguém ao cumprimento de ritos e mais ritos, porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nem Tito foi obrigado a circuncidar-se, pois o ser humano é justificado pelas obras da lei. O ser humano não é justificado pelas obras da lei. Não é justificado pela circuncisão, não é justificado porque guarda o sábado, porque jejua, porque dá esmola ou porque ora, mas pela fé em Jesus Cristo. É muito triste, gente, mas existem falsos irmãos, na verdade são intrusos, que se infiltram entre as comunidades para espionar o jeito delas viverem a fé como corpos livres. Espionam com uma intencionalidade, querem submetê-las ao jugo da obediência com a intenção de reduzi-las à escravidão, torná-las corpos escravizados. De novo eu digo, isso não faz parte da boa notícia de Jesus, porque é para a liberdade que Cristo nos libertou. Como obrigar um gentio a viver como um judeu, minha gente? Até porque isso não é necessário.
Deus não faz distinção de pessoas. Pelo batismo, vocês se vestem e revestem de Cristo. Assim, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem masculino homem, nem feminino mulher, porque são um só em Cristo Jesus. Eu falo tudo isso para vocês como exemplo da vida humana. Por isso, se alguém anunciar outro evangelho para vocês, além do que já receberam, seja amaldiçoado. Pois demonstram interesses por vocês, mas a intenção deles não é boa. Eu confio em Deus, que quem está dividindo vocês, causando confusão, perturbando vocês, sofrerá condenação. E eu pergunto a vocês, como aceitam e acreditam na mensagem desses intrusos? Como podem querer tornar-se novamente escravos? Olha, eu não sei o que fazer em relação a vocês. Por vocês, eu sofro de novo as dores de parto. Eu nem queria falar com esse tom de voz duro, mas está difícil, pois somos filhos e filhas da liberdade, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se deixem prender de novo ao jugo da escravidão. Não aceitem escravidão. Não aceitem legalismos, mensagens, pregações que subjugam os corpos por questões morais, que não levam as pessoas a caminharem na inclusão, na comunhão e em situação de igualdade. Afinal, em Jesus, o que tem valor é a fé que age através do amor. Vocês vivenciaram isso comigo, região da Galácia. Vivenciaram, sim. Quando eu estive com vocês doente, mesmo que a minha carne tenha sido para vocês uma provação, vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram. Pelo contrário, cuidaram de mim. Então eu lhes digo, por meio do amor, ponham-se a serviço uns dos outros e umas das outras, pois toda a lei encontra sua plenitude num só mandamento. Ame a seu próximo como a si mesmo. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros e umas às outras, tomem cuidado. Irão acabar destruindo-se mutuamente. Digo mais, vivam guiadas e guiados pelo Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a generosidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Não nos cansemos de fazer o bem. O desprezo por causa da classe social, a rejeição por causa da cor da pele, da identidade étnica racial e de questões de gênero, a indiferença diante do aumento da fome, do desemprego, da destruição ambiental, das mortes pela Covid-19, o não lembrar, o não acolher as pessoas pobres, não fazem parte da boa nova de Jesus, ou da boa notícia de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, convivam no amor, amem e sejamos livres. Muito bom, Amém. muito bom. Múria, me passa uma cópia, eu gostei demais. Múria, o Frei Carlos espera uma cópia. Claro que você vai partilhar com todas nós, né? E aqui nós ficamos com essa proposta, né? De ler e reler a partir da vida. Muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui, encerrando esse momento tão lindo de tanta partilha e diálogo. Um abraço grande a cada um e a cada um. Abraço em todos e todas e todos. Abraço. Boa noite. Um abraço, parabéns pela iniciativa e até a próxima roda de conversa. Até.